Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma bênção poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E o texto no qual nós vamos meditar hoje é um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 10. Então vamos ao texto. O texto nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém que não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amados, nós temos vivido um tempo muito difícil, um tempo de crise, né? Um tempo de dificuldades, de incertezas e inseguranças. E tempos como esse tendem a deixar as pessoas confusas, desorientadas, preocupadas, ansiosas, passando por um tempo de dificuldade mesmo, de desorientação muitas vezes. Mas nós que temos a Cristo, nós temos essa orientação e esse discernimento a partir da palavra de Deus. E é por isso que nós temos meditado dia e noite na palavra, buscando orientação, discernimento e sabedoria que vem do alto. E nesse texto, nós vemos palavras de Jesus nos ensinando sobre princípios tão importantes. Jesus começa utilizando uma metáfora, a metáfora da videira e dos ramos, para falar sobre o relacionamento que nós precisamos ter com Ele, né? Jesus é a videira e nós os ramos. E nós precisamos estar conectados, enxertados na videira verdadeira que é o Senhor. Isso é fundamental no relacionamento que nós precisamos estabelecer com Ele. Se de fato nós queremos ter um relacionamento com Deus, nós vamos precisar cultivar princípios da vida cristã fundamentais e que estão descritos aí nessa metáfora que Jesus usou, que é dependência, aliança e obediência. Para que o ramo permaneça, né, saudável e venha a frutificar, é importante que ele permaneça conectado à videira, né? É importante que ele permaneça conectado. E assim somos nós. Nós precisamos depender de Deus. Para além das circunstâncias que estão postas, a nossa dependência precisa estar no Senhor. Porque se nós estivermos conectados à videira verdadeira, Ele tem todo o poder para nos nutrir de tudo que nós precisamos, de todos os recursos. Fala também de aliança, nós precisamos estar aliançados com Deus. A nossa aliança precisa permanecer com o Senhor. Nós não podemos nos afastar de Deus porque fora da videira o ramo se seca, é apanhado, jogado fora, lançado no fogo. Então nós precisamos manter a nossa aliança com Deus. E fala também de obediência. Nós precisamos nos submeter a Deus. O ramo, ele só tem vida se ele permanecer na videira, se ele permanecer nessa conexão. Então, fora do Senhor não há esperança. Fora da presença de Deus não há essa vida abundante que só podemos encontrar no Senhor. Então, o fato é que quando Jesus usa essa metáfora, ele está querendo propor para nós, né, a explicação de uma situação muito simples. Ele usa um exemplo muito simples, mas para expressar verdades espirituais muito importantes, que nós precisamos permanecer nele. O Senhor quer que cresçamos, o Senhor quer que nós venhamos a dar fruto, e muito fruto, como a palavra diz. Mas para que isso aconteça, é importante que nós permaneçamos nele, é importante que nós nos submetamos aos processos dele, para que então nós possamos dar fruto e muito fruto. E isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Nós precisamos estabelecer um relacionamento de dependência, estabelecer um relacionamento de obediência, estabelecer essa submissão ao Senhor e à sua palavra. É muito importante que nesse tempo nós entendamos que para enfrentar a crise de modo saudável, nós precisamos da presença de Deus. Nós necessitamos que o Senhor esteja nas nossas vidas, nós precisamos estar nele para enfrentar essa crise. A Bíblia diz, como o texto que nós lemos, né, que sem ele nada podemos fazer. Então, mesmo para enfrentar essa situação que estamos enfrentando atualmente, só poderemos fazê-lo se for com Jesus. Muitos têm enfrentado sem Cristo e têm perecido, e têm adoecido, e têm morrido.
mas nós precisamos lembrar da nossa esperança em Deus e colocar as nossas vidas nele. Isso é fundamental nesse tempo para que nós possamos conservar a nossa saúde física, mental e espiritual. Nós precisamos cultivar a nossa fé, alimentar o nosso coração com as promessas, com aquilo que a palavra de Deus nos diz, com as verdades que o Senhor proclama a nosso respeito daquilo que Ele tem para nós. Portanto, lembremos disso, esse é um tempo de enraizamento. Para que uma planta cresça, para que uma planta se estabeleça, ela precisa crescer para baixo, primeiro. Ela precisa primeiro se enraizar. Isso é interessante porque quando nós vemos uma árvore frondosa, geralmente nós pensamos, essa árvore sempre foi assim, ela já nasceu pronta. E não é verdade. Ela cresceu, ela passou por todo um processo que começa com o estabelecimento das suas raízes, com o aprofundamento dessas raízes. E assim, quando ela se enraiza o suficiente para que ela possa crescer e o seu caule possa engrossar e ela possa sustentar seus ramos e os frutos que virão, aí então é que esse outro processo que é exterior, ele começa a acontecer. Assim também é conosco. E Jesus também está ilustrando esse processo de alguma maneira. Primeiro nós precisamos de um processo de enraizamento da nossa vida em Deus. Nós precisamos estar com as nossas raízes fincadas no Senhor. É um processo que é interior, para que depois seja exterior. É um processo que implica nesse enraizamento na palavra, nessa busca a Deus, em permitir que Deus estabeleça os seus princípios no nosso coração, que as verdades do Senhor estejam impressas na nossa vida, no nosso cotidiano, para que então as coisas possam mudar também exteriormente. E Deus, ele tem todo o interesse em que cresçamos em todas as áreas, mas ele quer transformar o nosso interior primeiro. Ele quer transformar o nosso sistema de raízes, fazer com que estejamos realmente enxertados, enraizados na presença dele, para que então ele possa movimentar outras coisas. Então esse tempo, irmãos, é um tempo de enraizar-se, é um tempo de mudanças, é um tempo de crescimento também. Portanto, lembremos disso. É preciso fortalecer o nosso sistema de raízes em Deus. Então buscar ao Senhor, buscar a sua palavra, alimentar o nosso coração com aquilo que vem do alto. É preciso passarmos pela poda que o Espírito Santo propõe ao nosso coração e ao nosso caráter. Deus, faz a sua poda também. Assim como nós humanos podamos as nossas plantinhas para que elas cresçam, Deus também nos poda. Deus também quer retirar algumas coisas das nossas vidas, arrancar algumas coisas que estão enraizadas no nosso coração e que muitas vezes impedem o nosso crescimento em outras áreas. Deus precisa fazer uma poda. Ele quer limpar o nosso coração, ele quer arrancar algumas estruturas que estão tão fixadas que impedem que as raízes dele se estabeleçam. Então Deus quer fazer com que passemos por essa poda. E é preciso que nós nos submetamos a esse processo. Assim como nas plantas, a poda não é para matar a planta, pelo contrário, é para tirar aquilo que é desnecessário, para que a planta então possa crescer e possa frutificar. E assim também é conosco. É preciso ajustar o nosso coração ao coração do Pai. Esse é um tempo de alinhamento, de ajuste à palavra de Deus, de ajuste da nossa vida à palavra do Senhor. Porque o que Jesus diz? Ele diz que se nós permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, nós pediremos o que quisermos e a nossa oração será aceita. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos pedir o que quisermos? Não. Isso quer dizer que se o nosso coração estiver devidamente alinhado com aquilo que Deus deseja para nós, nós vamos, de fato, ter as nossas orações alinhadas à vontade de Deus. E nós vamos orar clamando pela vontade do Pai, e aí então as coisas serão estabelecidas não pela nossa vontade, pelo nosso desejo egoísta de conquistar ou de realizar algumas coisas, mas nós realizaremos e as nossas orações serão atendidas porque o nosso coração vai estar submisso ao de Deus, porque a nossa oração vai estar em compatibilidade, vai estar em consonância com a vontade do Pai, e aí então as coisas serão estabelecidas segundo a vontade dele.
É um tempo em que precisamos nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus. Na medida em que permanecemos nele e as suas palavras permanecem em nós, nós de fato a cada dia vamos sendo transformados pela palavra. E a palavra do Senhor vai nos levando a um relacionamento mais íntimo, mais profundo, um relacionamento verdadeiramente de discípulo com o Senhor. Então, para que nós possamos exercitar tudo isso, para que nós possamos passar por todo esse processo, é fundamental que nós pratiquemos os mandamentos do Senhor. É tempo de praticar, é tempo de guardar os mandamentos do Pai. É isso que Jesus diz, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, precisamos guardar no nosso coração aquilo que temos aprendido e recebido do Senhor. Precisamos ser dependentes dele. Precisamos guardar a aliança. Precisamos permanecer nele. Irmãos, é um tempo de mudanças, é um tempo de transformações. Mas se há uma esperança, essa esperança está em Cristo. Definitivamente o Senhor quer que cresçamos. O Senhor quer que sejamos uma árvore frondosa, uma árvore que dá fruto e que dá muito fruto e fruto que permaneça. Mas para que alcancemos esses dias, vamos ter que atravessar todo esse tempo de dores, de dificuldades, mas com a graça do Senhor, com a misericórdia de Deus, com a sabedoria que vem do alto e encontramos na palavra, isso é possível. Então alimente seu coração dessa esperança que há em Cristo, da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração e permaneça firme, permaneça enxertado, conectado, aliançado ao Senhor. Permaneça na videira verdadeira e o Senhor completará toda a boa obra que iniciou na sua vida. Que Deus em Cristo os abençoe. Até o próximo contato.